Pois é, essa proibição que começou no dia 10 na Austrália, ela vale para praticamente todas as redes sociais: Twitter ou X, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit e para as plataformas de transmissão Kik e Twitch. O WhatsApp não foi afetado, nem o YouTube Kids, nem o Google Classroom, que é usado em escolas. E para nos ajudar a entender um pouco isso, eu vou trazer a nossa primeira convidada agora, a Bianca Kramer, que é conselheira do Comitê de Gestor da Internet no Brasil. Bianca, muito bem-vinda ao Mapa Mundi. Bom dia para você que está aí no Brasil. Bom dia, o prazer é todo meu, Sérgio. Meus cumprimentos também a toda a equipe da SBT News. Bianca, para a gente começar a conversa, eu queria que você explicasse para as pessoas que não entendem muito, às vezes, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele tem participação de pessoas do governo, mas é majoritariamente da sociedade civil, certo? E qual que é a função dele? Então, nós somos um comitê multissetorial. Na verdade, é uma organização privada sem fins lucrativos, que tem o objetivo de trazer diretrizes estratégicas para o bom uso da internet no Brasil. Então, a cada mandato, os candidatos, as pessoas são eleitas e escolhidas pelo governo também. Temos 4 organizações, na verdade, 4 frentes: setor empresarial, sociedade civil, academia e governo. E no caso do setor civil, eu sou uma das 4 cadeiras. Certo. Partindo para essa questão da Austrália, que a gente destacou aí, eu acredito que vocês estão monitorando o que está acontecendo em outros países do mundo, né, para ajudar a formular políticas no Brasil. Como é que vocês veem essa questão colocada na Austrália? O Macron já disse que pode fazer isso na França, tem outros países já colocando essa proposta em cima da mesa, já desenvolvendo essa proposta. A gente está caminhando para isso também? O Brasil caminha para proibir o uso de redes sociais para menores? Sérgio, essa é uma pergunta muito importante. O ano de 2025 tem se mostrado um ano muito interessante para o debate de proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital. Nós tivemos recentemente a aprovação do chamado ECA Digital, depois da denúncia que foi feita em relação a conteúdos de adultização que se expandiram no Congresso Nacional para amplificação de uma denúncia que já tem sido feita há muito tempo por diversos setores da sociedade civil, do governo, mas também no campo empresarial, num aspecto mais protetivo de crianças e adolescentes. E é dentro desse cenário que nós estamos vislumbrando agora um novo recomeço para pensar um desenho de funcionamento sobre como essas plataformas de fato vão interferir na vida das famílias e, sobretudo, no desenvolvimento psicofísico dessas crianças e adolescentes. O Comitê Gestor da Internet no Brasil tem colocado a proteção de crianças e adolescentes como uma das suas pautas prioritárias e, dentro desse aspecto, também vale citar, estamos também desenvolvendo e já publicamos princípios e diretrizes para regulamentação de redes sociais. Então, com essas sugestões que nós estamos fazendo, que já são publicadas desde o ano passado, temos uma escuta da sociedade, portanto, uma contribuição pública em que nós colhemos diversos tipos de relatos, observações, estudos, diálogo. Foi um estudo robusto, intenso, de 2 anos, e que, colhendo todos esses debates, nós trouxemos para o campo da regulamentação de redes sociais. E é dentro desse cenário da Austrália que muito nos interessa observar quais são os próximos passos, porque, como você muito bem mencionou, você está em Bruxelas. No campo dos direitos digitais, as pessoas costumam dizer que existe um certo efeito Bruxelas, né? Uma observação sobre os passos que são tomados na União Europeia em relação a questões protetivas historicamente para questões relacionadas à privacidade e proteção de dados. Mas eu tenho para mim que a Austrália tomou um passo muito interessante que já está sendo observado e o Brasil se coloca hoje numa quadra histórica que acompanha todo esse debate de proteção de crianças e adolescentes e, por que não dizer, estamos na vanguarda também num processo de observação de outros países também para os passos que nós vamos trazer a título de regulamentação sobre esse tema. Agora, eu queria voltar um pouco à pergunta. A gente está nesse caminho para ter uma proibição, como aconteceu na Austrália? A gente está seguindo esse caminho? Isso pode acontecer no Brasil? É provável que aconteça no Brasil? A princípio, os movimentos políticos não têm denotado esse tipo de movimento, até porque, vale lembrar, no contexto brasileiro, todos os processos de regulamentação
proteção de crianças e adolescentes, mas proteção de direitos digitais, tiveram uma interferência muito robusta e muito agressiva por parte das plataformas digitais. O Brasil é um mercado, uma fatia de mercado muito relevante para essas plataformas, de modo que somos alguns dos principais países, o principal volume consumidor desse tipo de tecnologia. E crianças e adolescentes têm sido colocadas numa posição ainda mais vulnerabilizada nesse cenário. Vale lembrar, inclusive, Sérgio, que nós tivemos, dentro do aspecto de uma das atividades do CGI, que é levantar indicadores, na TIC Kids, tivemos agora os últimos levantamentos trazendo que 2 em cada 3 crianças utilizam plataformas de inteligência artificial generativa. E mais de 80% delas utilizam e acessam essas tecnologias por meio de telefone celular, seja o próprio ou seja por seus genitores, por seus pais irresponsáveis. Isso demonstra que a nossa juventude, as crianças e adolescentes, têm crescido como uma fatia de mercado também dessas plataformas, de interesse de mantê-las, né, dentro dessa economia de atenção, e isso vai integrar um pouco desses aspectos psicofísicos dessas crianças e adolescentes a título de dependência também nas suas interações, tanto de trabalho no futuro, como nas suas interações sociais. Precisa pensar muito para chegar a essa conclusão, é quanto mais tempo você gasta ali passando de um conteúdo para outro, mais lucro essas empresas estão tendo. Quanto mais tempo você está na tela de um celular ou na tela de um computador explorando essas redes sociais, você está monetizando, né? Você está gerando dinheiro para essas empresas. Eu quero trazer aqui dois para enriquecer a nossa conversa. A gente tem um trechinho de uma adolescente australiana que fala sobre a impressão dela sobre essa lei, sobre essa proibição na Austrália. É um trecho curtinho, vamos ver o que disse então essa adolescente australiana, vamos ver. We deserve time with real people to learn body language, tone, empathy and all the social cues you can't get from a screen. We also deserve boredom too, because boredom is what makes our brains spark creativity and think of big ideas. Adoro o sotaque australiano. E aí a gente teve tem uma aprovação, as últimas pesquisas na Austrália mostram uma aprovação entre os australianos, entre 60% e 70% dos australianos aprovando essa lei. Já há uma dessas redes sociais entrando na justiça para tentar reverter essa proibição, e há uma entidade na Austrália, uma plataforma que se chama Projeto de Liberdade Digital, que diz representar os interesses ali de crianças e adolescentes, que também tenta reverter essa proibição, apesar do massivo apoio da população australiana para essa medida. E a gente tem o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, que divulgou uma mensagem para o país e que a gente também vai ver agora. Well, this is a day in which my pride to be Prime Minister of Australia has never been greater. This is world leading. This is Australia showing enough is enough. And the world, including through, I note, some leading media, global organisations who are here, just to confirm, is watching and is following. This will make an enormous difference. It is one of the biggest social and cultural changes that our nation has faced. It's a profound reform which will continue to reverberate around the world in coming months to assist not just this generation but generations to come. It is about our families taking back control. Technology can have an amazing impact on making our life easier. But it is important as technology develops that humans keep control, that we assert our authority as a society and to back families and to say that enough is enough. We will take back control. We will control the impact that this is having. This is a journey that Australia has gone on. It won't be perfect. It won't be perfect because this is a big change. But I've been asked this morning in media interviews
What will success look like? Success is the fact that it's happening. Success is the fact that we're having this discussion. Parents are talking to their children around the breakfast table. Teachers, as we are speaking, will be speaking to their students. E aí eu destaco algumas questões ditas pelo premier australiano. Uma, ele reconhece ali os ganhos sensacionais que todos tivemos com acesso tão rápido à informação e com as possibilidades trazidas pelas redes sociais. Mas ele também coloca um ponto, que é o ponto que a Austrália está fazendo nesse momento, e ele sabe que o mundo todo está de olho no que a Austrália está fazendo, que é a expressão que ele usa é take back control, ou seja, tomar de volta esse controle, que a gente tem que ter, pelo menos para esse público, que é um público tão vulnerável, que é o público de crianças e adolescentes. Essa é uma questão. A outra questão, Bianca, e aí eu formulo a minha próxima pergunta, é a seguinte: qualquer decisão que se toma nesse sentido de controle das redes sociais, de qualquer tipo de regulação, você tem pela frente ali empresas de tamanho absurdamente gigante e de influência muito grande, como as redes sociais. A gente está falando aí da Meta, estamos falando de Google, estamos falando de empresas poderosíssimas e com as quais é muito difícil ter uma briga ali, mesmo na justiça. Quando vocês estão pensando em formular políticas e pensando em todas as sugestões que vocês podem fazer, as políticas que vocês podem defender, que cálculo vocês fazem em relação a esse relacionamento com essas grandes empresas? Porque imagino que seja extremamente difícil, né? Com certeza, Sérgio. Na verdade, uma das dificuldades e também dos benefícios do Comitê Gestor da Internet no Brasil é o seu aspecto multissetorial. Todo e qualquer entendimento para desenvolvimento de diretrizes carece de um consenso interno entre aspectos de setores completamente distintos e com interesses e com dinâmicas até de vislumbramento de mercado completamente diferentes. Então, isso é uma dificuldade interna, mas é um mérito também, porque é a partir disso que a gente conseguiu apresentar diretrizes interessantes para conceituar questões como, por exemplo, falta de transparência algorítmica, questões relacionadas à portabilidade, interoperabilidade de dados e também questões relacionadas Agora, qual que é o peso das empresas no Conselho hoje, Bianca? Qual que é o peso que as empresas têm ali? Essas empresas não integram o Comitê Gestor da Internet no Brasil, mas o setor empresarial tem uma representação também de diversos pequenos desenvolvedores, de pequenos empresários que trabalham na área também de desenvolvimento de tecnologia. No entanto, o comitê tem sido um espaço de diálogo interno com essas plataformas. Recentemente, nós fizemos uma oficina sobre, inclusive, a aferição de idade de crianças e adolescentes, como é que essas empresas estavam vislumbrando atividades que elas poderiam fazer para o cumprimento da legislação. Então, o CGI tem sido visto também como esse espaço de amplificação de diálogo para que a gente possa ouvir todos os setores e formular políticas públicas relevantes que levam em consideração as múltiplas vivências de mercado, de produto e etc. Certo. A gente tem outro exemplo, que inclusive você citou Bruxelas mais cedo. Uma das notícias nos últimos dias foi justamente a decisão da União Europeia de multar o X, ou o ex-Twitter, justamente por falta de transparência. A gente tem aqui o porta-voz da União Europeia que explica por que isso aconteceu. Vamos ouvir. Today, the Commission has issued a fine of €120 million to X for breaching the Digital Services Act. This is the first ever fine under the DSA. X has indeed breached its transparency obligation under the DSA. This includes X's blue checkmark. It deceives users. Anyone can pay to obtain the verified status. And X does not meaningfully verify who is behind it. It also includes X advertising repository, which does not work properly, and X doesn't provide effective data access for researchers. Failure to comply with the non-compliance decision may lead to periodic penalty payments on top of today's fine. At the same time, we have adopted today and accepted TikTok's commitments to make its own advertising repository work.
What does this show? Our objective is not a fine. If you engage constructively with the Commission, we settle cases. If you do not, we take action. Ele foi bem claro ali. Se vocês trabalharem conosco, a gente vai resolver. Se não trabalhar, a gente vai ter algum tipo de ação. Como foi essa? Uma multa de 120 milhões de euros. A gente está falando aí de quase R$ 1 bilhão. Estou fazendo as contas aqui muito rapidamente, mas acima aí dos 800 milhões de reais. Essa multa que foi direcionada à empresa de Elon Musk. E uma das questões que eles colocam, Bianca, é que não há transparência ali, por exemplo, na questão da verificação, daquele selo azul, né, que o antigo Twitter fornecia para algumas pessoas, jornalistas, formadoras de opinião, pessoas que têm ali alguma, enfim, alguma posição de formulador de opinião pública. Eu sempre tive isso como alguma referência, mas agora não. Você paga, seja qual for o perfil, inclusive se ele for um perfil que espalha informações completamente falsas, mas se ele pagar para ser verificado, ele é verificado, né? Imagino que essa seja uma das grandes dificuldades, porque não me parece, essa é uma lógica extremamente lucrativa, eu imagino, que tem muita gente pagando, mas do ponto de vista da qualidade da informação ali, a gente fica muito a desejar, né, Bianca? O X tem sido, Sérgio, se você me permite, um exemplo de como as plataformas, pelo menos desde o choque de gestão que ele fez no processo de compra, o quanto essas plataformas têm renunciado a uma série de atividades protetivas dentro desses espaços, sendo o X uma das mais problemáticas em aspectos eleitorais, em aspectos de contenção de discurso de ódio, muito pelo contrário, inclusive lucrando com a impulsão, né, desses documentos, né, desses conteúdos, desinformação e diversos aspectos relacionados a esse tema. E desde esses aspectos que a gente pode perceber do X, a gente vê agora que é curioso, não nos surpreende, mas depois dessa represália, o X contra-atacou bloqueando anúncios da Comissão Europeia dentro da sua própria plataforma e teve posicionamentos também do governo Trump nesse sentido, relacionados a uma certa discriminação com questões relacionadas a aspectos estadunidenses que logo a plataforma, pelo menos, né, no caso, não conseguiu trazer de maneira muito clara. Então, isso demonstra para a gente o quanto os aspectos de transparência, explicabilidade, prestação de contas, trazidos não só na legislação brasileira, mas em diversas legislações de proteção de dados no mundo, que hoje já superam a marca de mais de 140 países que adotam legislações, até por orientações da própria OCDE, o quanto isso está em desacordo com as atividades, modelo de negócio que as plataformas têm para o modo de funcionamento e principalmente para a lucratividade delas no processo de desenvolvimento das suas atividades, razão pela qual a regulamentação das redes sociais, de fato, seja por crianças e adolescentes, mas seja por diversas esferas de interferência na vida social, é um assunto da ordem do dia e que merece a atenção no ano de 2016. Desculpe, 2026, já estou indo para trás e indo para frente. 2026. Se você falava aí, a gente está falando do peso das corporações, mas tem também o peso político, e elas se misturam ali muito em algum momento, né? Sobre essa multa da União Europeia ao X, a gente teve, obviamente, a reação de quem? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele disse. Any reaction on the fine that was imposed to X by the European For Union? what? To X, to the platform X, the fine Wow, that the European was Union pretty imposed. amazing. You're talking about, is that European Union or is it, who did that? European Union or UK? Yeah, the European Commission. Whoa, that's a nasty one. Do I you don't consider know. it an attack? Elon has not called me to ask for help on that one. But no, that's a tough thing. I don't think it's right. No, I don't think it's right. I don't see, how they can do that. No, I'll speak about it later. I'm going to get a full report on it. Look, Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing.
Pois é, obviamente a gente tem essa questão e a gente já está com o tempo quase no finzinho, Bianca, mas antes da gente concluir, eu queria. O que é muito colocado, tanto por políticos como Donald Trump, quanto por empresários como Elon Musk, é a questão: estamos defendendo a liberdade de expressão. Esse é um argumento extremamente usado por pessoas que acham que as redes sociais e a internet devem ser territórios absolutamente livres de qualquer regra. Qual é o argumento para contrapor essa ideia? A liberdade de expressão é um direito previsto na nossa Constituição Federal, inclusive é essencial, inclusive, para a própria atividade jornalística, que tem um papel essencial na credibilidade, na informação da sociedade, seja brasileira, seja no contexto internacional. Mas não existe liberdade de expressão sem segurança. Hoje as redes funcionam dentro de uma dinâmica de mercado, impulsionamento de informação, de conteúdos violentos, pervasivos e cada vez menos moderados. Essa é a grande questão. Não se trata de controle da informação, se trata de tornar os espaços seguros para que as informações, para que os discursos, para que as conversas possam, de fato, circular livremente. No entanto, preservando direitos fundamentais e, principalmente, direitos de integridade psicofísica das pessoas envolvidas. Por essa razão, Sérgio, eu tenho para mim que esse debate de liberdade de expressão vinculado a cerceamento de direitos precisa já, e já tem muitas decisões, inclusive judiciais, trazidas sobre esse tema, precisa ser amadurecido para que nós entendamos, né, que de fato não há como falar em segurança, em liberdade de expressão sem falar em redes seguras para mulheres, para pessoas negras, indígenas, grupos vulnerabilizados, crianças e adolescentes. Caso contrário, a gente está numa terra de Marlboro, em que as pessoas vão poder dizer, fazer o que querem, impulsionando a dinâmica de mercado e a lógica de mercado que interessa para ampliar a lucratividade, sendo que a pessoa humana deveria estar no centro do debate do desenvolvimento das tecnologias e das redes sociais, e não o lucro. Tá certo. Bianca Kremer, conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, muitíssimo obrigado pela conversa aqui no Mapa Mundi, e a gente espera tê-la aqui conosco novamente algum dia, porque esse tema é importantíssimo, né? Obrigado, viu, Bianca? Vai ser um prazer. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Sérgio.